Olá, eu sou o Tofolino, mas pode me chamar de Lino. Esse é o primeiro episódio do meu bloco favorito, o bloco Speaking. A gente vai ver algumas informações gerais sobre a prova oral do TOEFL, mas vamos nos concentrar na primeira sessão. Você vai ver a organização da prova como um todo e a gente vai mostrar os tipos de questão que eles usam na prova. Vamos explorar em mais detalhes a primeira sessão e dar exemplos para você saber como responder as questões. Depois, vamos falar das estratégias para ter o melhor resultado na primeira sessão da prova do Speaking do TOEFL. Se você já tem o livro, nas páginas 84 a 96, você encontra informações mais detalhadas, dicas gerais para fazer a prova oral e dicas específicas para o tipo de questão que é usado na primeira sessão. Pronto, agora vamos lá! Pois é. O que fazer para ter o melhor resultado na prova oral do TOEFL? O primeiro passo é conhecer bem o exame, mas isso aí a gente já está sabendo. Pode até parecer cansativo ficar repetindo isso, mas não é sem motivo, é para ninguém esquecer e se ligar que isso é mesmo necessário. Uma coisa importante para lembrar aqui, só para mostrar como esse negócio de conhecer o exame é sério mesmo, é que falar bem inglês não é garantia de um bom resultado. Se fosse, falantes nativos teriam resultados excelentes, mas isso não acontece. O resultado médio de nativos é 91, o que significa em torno de 70%. Se falar bem inglês não é suficiente, o que a gente faz? Você precisa saber quais as tarefas que você vai ter que cumprir e o que fazer para se preparar bem. É justamente para isso que a gente fez esse bloco. Para começar, vamos ver como a prova é construída. O exame do TOEFL é diferente de outros exames de proficiência, principalmente na prova oral e na escrita, porque essas provas têm o que eles chamam de tarefas integradas, que combinam escuta e leitura, a habilidade que a prova testa, fala ou escrita. É assim, na prova oral, você vai ter que ouvir gravações e ler textos para extrair informações que você vai precisar para gravar suas respostas faladas. O propósito da prova é testar seu inglês falado, por isso você grava sua fala, mas suas respostas dependem do material que você lê e ouve. Então, no final, acaba testando leitura e escuta também, porque se você não entender o material, não vai conseguir dar boas respostas. A gente também precisa saber que tipo de assunto nós vamos encontrar nas gravações, para que a gente possa se preparar, desenvolver o vocabulário e a gramática que vamos precisar para entender as gravações e construir as respostas. Isso também vai ajudar a escolher exercícios e praticar para fazer o exame. Vamos então ver o formato da prova? Isso é importante porque saber as etapas que a gente vai ter que cumprir ajuda a diminuir a ansiedade e direciona a nossa preparação para o que é mais importante. Então, como é essa prova? O que precisamos saber sobre ela? A prova oral do TOEFL é bem rápida e geralmente leva só em torno de 17 minutos. A prova tem 4 sessões diferentes. A primeira é o que eles chamam de tarefa independente, Independent Task. Nessa sessão, a gente precisa gravar uma fala que expressa nossa experiência pessoal, opiniões ou preferências. Eles fazem uma pergunta e a gente grava nossa resposta. As outras sessões são chamadas de tarefas integradas, porque além de falar as respostas, a gente precisa ler e ouvir gravações. Na segunda e na terceira sessões, você tem que ler um texto e escutar uma gravação com as informações que a gente vai usar para responder a pergunta que eles vão fazer.
Na quarta e última sessão, a gente só ouve uma gravação e responde a pergunta. Não tem o texto para ler. E como são as questões? A prova oral do TOEFL tem 4 formatos de questão: Paired Choice, Fit and Explain, General, Specific e Summary. Na primeira sessão, a gente vai ver a Independent Speaking Task, que a ETS chama de Paired Choice ou Escolha Casada em português. Ela tem esse nome porque geralmente essa questão apresenta 2 alternativas e a gente precisa escolher uma para justificar. Podem ser 2 ações possíveis para você escolher qual acha melhor, 2 situações diferentes para você escolher qual prefere, ou 2 posições contrárias para você escolher uma para apoiar. Os tópicos são assuntos gerais, ligados a estudos ou ao cotidiano moderno. Você vai precisar escolher uma posição e oferecer argumentos para justificar sua escolha. O que acontece é o seguinte: a pergunta aparece na sua tela e o narrador lê em voz alta. Depois de ler a pergunta, você vai ter 15 segundos para preparar e 45 segundos para gravar a resposta. Você vai ver um contador abaixo da pergunta que diz Preparation Time 15 seconds. Tempo de preparação 15 segundos, que começa uma contagem regressiva dos 15 segundos de preparação. Quando termina o tempo, você ouve um alarme. O contador muda para Response Time 45 seconds. Tempo de resposta 45 segundos. E começa a contagem regressiva nos 45 segundos para você gravar sua resposta. Quer ver um exemplo de questão de Paired Choice? Olha aí. People have different preferences when it comes to studying for an exam. Do you prefer to study in a group or to study alone to prepare for exams? Give details and examples. Não importa qual alternativa você escolhe. O que eles querem é ver se você entende a pergunta e se consegue justificar sua escolha. Para fazer isso, vai precisar dar detalhes e exemplos. É importante fazer tudo o que a questão pede. Quer experimentar em português? Vamos lá. Se a gente escolhe estudar em grupo, pense nas vantagens de estudar para o exame em grupo e escolha uma qualquer. Tipo, você vai ter organização. Pense em detalhes sobre ter organização. Que tal você praticar com esse exemplo? Vamos fazer assim. Você responde a essa questão dizendo que prefere estudar em grupo. Não se preocupe com o tempo de preparação, mas grave uma resposta de 45 segundos, na língua que você quiser. No próximo episódio, a gente dá uma olhada na minha resposta como exemplo e discute o que fazer para se preparar para responder essas questões em inglês. E aí, eu não sou o Tofolino, eu sou o Euclides. Como esse foi o primeiro episódio do Block Speaking e o Tofolino é o perito da equipe em inglês falado, acharam melhor outro professor fechar o bloco. Aí sobrou para mim. Então, o que teve de importante nesse primeiro episódio do Speaking?
teve as informações gerais, lembra disso? Aquele papo de falar bem não é suficiente, etc. Depois, alguns detalhes, tipo tarefas independentes e integradas, o lance da tela da prova e os tipos de questão. Aí teve o formato geral da prova, depois explicações sobre a primeira sessão. Aí a gente viu estratégias para usar na primeira sessão e como se preparar para a prova. Se liga que um dos elementos-chave nessa prova oral é a pronúncia. E isso aí você vai trabalhar no bloco geral. Dá uma olhada nas páginas 105 a 109 do livro impresso para ver uma explicação geral sobre esse lance de pronúncia. Então fechou, né? Não perca o próximo episódio do Bloco Speaking para se aprofundar ainda mais nessa primeira sessão da prova oral e ver também mais detalhes sobre os outros tipos de questão. Se ainda não assinou o canal, aproveita para fazer isso agora.